tremenda. Amém? Mesmo assentados, eu quero orar junto com você, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que o Senhor possa ministrar os nossos corações para que nós possamos receber essa palavra. Amém? Feche teus olhos, baixe sua cabeça. Pai, te dou graças, bendito seja o teu nome. Agora que vamos ouvir a tua palavra, Senhor. Agora que vamos meditar na tua palavra. Que possamos, Senhor, estar com os nossos corações abertos, nossos corações, Pai amado, preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Quero te pedir a tua bênção. Quero te pedir o teu consolo. Quero te pedir, Senhor, a tua direção. Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio. Fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Pega a tua Bíblia aí, abre em Provérbios capítulo 3. A partir do verso 5. Eu quero fazer essa leitura com você. Hoje vamos aprender um pouquinho, mais um pouquinho da palavra. Essa mensagem veio ao meu coração quando eu estava no meu tempo de meditação. E Deus sempre tem falado comigo claramente. Sabe, Ele não tem falado comigo por parábolas ou trazendo alguém, mas Ele tem falado comigo como se fosse cara a cara. Eu falo, filho, é isso aqui, está acontecendo isso. E eu tenho ouvido a voz de Deus, e eu tenho procurado escrever tudo aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. E essa mensagem hoje está baseada em Provérbios, capítulo 3, verso 5 ao verso 6. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. E Ele endireitará as tuas veredas. O tema desta palavra hoje, quando eu meditava e Deus me confrontava, que antes de trazer a mensagem a você, primeiro eu sou confrontado com ela. Primeiro Deus puxa a minha orelha, primeiro Deus fala comigo, né? E aí eu falo assim, eu não vou apanhar sozinho. Eu tenho meus irmãos para apanhar junto comigo. Amém? Então, o tema dessa palavra, não é do meu jeito. Diga comigo, não é do meu jeito. Comece a partir desse momento a declarar isso, não é do meu jeito. Diga de novo, não é do meu jeito. Olha que coisa interessante, eu quero introduzir essa palavra dizendo que os maiores desastres da humanidade aconteceram quando o homem decidiu fazer as coisas do seu próprio jeito. Uau, pastor, o que é isso? Os piores desastres que aconteceram no mundo foi quando o homem decidiu fazer as coisas do seu próprio jeito, ignorando a direção de Deus. As guerras são motivos de quê? Por que acontecem as guerras? Por que acontecem as brigas? Por que muitas coisas que nós fazemos não dão certo? Sabe por quê, queridos? Porque toda vez que você escolhe agir fora da vontade do Senhor, você abre portas para as consequências espirituais, emocionais, familiares e até coletivas. Eu sempre costumo dizer na igreja, olha, se um casal, se o cabeça da família não está caminhando conforme os princípios da palavra, isso vai atingir toda a família. Isso vai atingir todos ao redor deles. Quer ver um exemplo claro para nós? Se você tem um parente próximo que é viciado em drogas, a pergunta que eu faço, isso atinge a sua família? Isso mexe com a sua família? Claro que mexe. Então muitas vezes, queridos, a nossa forma de agir, que não é a forma que seja ou que é a vontade de Deus, abre portas para consequências. E essas consequências que nós passamos a viver foi fruto dessa nossa independência, dessa nossa atitude de não querer depender de Deus e de ninguém. E isso nos traz consequências
severas. O problema do homem nunca foi falta de capacidade. O problema do homem nunca foi falta de capacidade. Olha isso que eu estou dizendo para você, ouve isso. O problema do homem nunca foi falta de capacidade. O problema sempre foi independência de Deus. Quem está me entendendo? O maior problema do homem nunca foi a sua falta de capacidade, mas sim, o maior problema sempre foi a independência de Deus. Todas as vezes que o homem fez algo por conta própria, a história mostra que foi um fracasso. A história mostra que houve feridas, houveram guerras e tantas outras coisas mais. Todas as vezes que o homem quer caminhar independente de Deus, a coisa não funciona. Você vai sempre tropeçar, vai sempre fazer coisas, meu Deus. Desde o Éden. Desde lá do Éden, a humanidade ela tenta substituir a vontade de Deus pela sua própria vontade. Quando o homem decide pecar, ele sabia que aquilo era errado, mas algo que mexeu com ele, sabe o que foi? Quando a serpente disse para a mulher: olha, você vai ser igual a Deus. E quando ela percebeu isso, quando ela entendeu, os olhos dela brilharam e ela automaticamente, imediatamente aceitou. Por quê? Porque ela dizia dentro do coração: eu vou ser igual a Deus, então eu vou ser independente. Eu não vou precisar depender mais de ninguém. Olha que coisa. E muitas vezes nós também, não às vezes falando, mas com as nossas atitudes, queremos caminhar independente de Deus. O homem quer decidir sozinho. Quando eu digo homem, eu estou falando dos dois, homem e mulher. O homem quer sempre decidir sozinho. Ele quer decidir como viver, como liderar, como adorar, como construir, como vencer batalhas, como servir a Deus. Nós estamos vendo os dias atuais, onde nós vemos tantos coaches com receitas para você vencer. Com receitas tão fáceis aos nossos olhos, parece tão fácil. Ele diz: olha, de caminho é esse, você caminha por aqui, por aqui, por aqui. E são coisas que brilham aos nossos olhos, sim ou não? São coisas que a gente, uau, isso é uma verdade. E é sempre, a maioria das vezes, demonstrando que você independe de Deus para você ter sucesso. O sucesso depende de você. E quando você diz isso, você está dizendo: eu sou independente de Deus. E Deus não fez o homem para ser independente dele. A palavra mostra repetidas vezes que o jeito de Deus sempre funciona melhor do que o nosso. O jeito de Deus sempre funcionou melhor do que o nosso. E até os dias de hoje, o jeito de Deus sempre funciona melhor do que o meu, melhor do que o seu. Mas nós somos, sabe, pessoas, em outras palavras, dizer cabeças duras, ou nós queremos tomar nossas próprias decisões. Você pensa o que manda em mim, não manda. Mas Deus está mandando ir por aqui, então eu vou por aqui. Porque eu sou independente, é eu que decido o que eu vou fazer com a minha vida. E eu não quero saber de nada, ninguém manda em mim. Então nós queremos trilhar uma vida nessa terra totalmente independente. Mas o grande problema é que você se engana. Você está se enganando, porque existe um dono dessa terra. E esse dono diz que você não vai viver eternamente. E esse dono da terra diz que haverá consequências das suas escolhas, das suas decisões. E não são consequências nem escolhas que serão boas para você. Sabe, eu repito novamente, o jeito de Deus sempre funcionará melhor do que o nosso. O homem, ele vê o momento, ele vê a oportunidade. Deus sempre vê o futuro. Olha que coisa interessante, o homem, a pessoa, ela vê o desejo. Deus sempre vê a consequência. Olha que coisa interessante, é o desejo. Queridos,
Quem já, por exemplo, uma pessoa que adultera, que trai a esposa, ali naquele momento é maravilhoso, porque está lá com outra mulher e tal, aquela coisa, mas sim ou não? Gente, você não pode negar que o pecado não é gostoso, porque o pecado é. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava, sim ou não? Mas é bom. Mas o problema não é ele ser bom, o problema é a consequência desse bom. Então eu prefiro não pecar, eu prefiro estar dependente de Deus. Por quê, pastor? Porque o homem está vendo o desejo, alimentar a carne, mas Deus está vendo a consequência da atitude que o homem faz, que o homem decide fazer. A pessoa vê facilidade. Aí eu vou por esse caminho porque é mais fácil. O caminho de Deus é mais difícil. Deus está vendo o propósito. Nenhuma luta que você está vivendo é por acaso. Há um propósito para a luta que você está vivendo. Deus frustra os planos de Satanás contra você, quer te matar, destruir, te roubar, acabar com a tua vida. Deus transforma a tua luta em um propósito maior para a tua vida. Então, onde você vê facilidade, Deus vê propósito. Então, caminhe pelo caminho do Senhor. A palavra diz que a porta é estreita. A palavra diz, no mundo tereis aflições. Mas também termina dizendo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É justamente por isso, queridos, que obedecer nunca será perda. Obedecer nunca vai ser perda. Obedecer, queridos, é proteção. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos debaixo da proteção dEle. Quando nós fazemos do jeito de Deus, nós estamos debaixo da proteção dEle, embora não entendamos aquele momento. Mas esse não entender é que gera a dependência de Deus, a confiança em Deus, que Ele pode todas as coisas e que Ele está cuidando de você. Porque muitas pessoas vivem, cristãos querem viver uma vida independente, porque não confiam em Deus, porque não esperam em Deus, porque querem abraçar rápido, querem que o desejo venha logo. E por tomar esses caminhos e essas atitudes, ele colhe consequências, e consequências terríveis, como eu disse no começo, emocionais, consequências familiares, derrotas nas batalhas, tristezas e tantas outras coisas mais. Por quê, pastor? Porque a pessoa não entendeu ainda que não é do jeito dela. Todo aquele que se diz dependente de Deus precisa entender que sua vida não é mais vivida do seu jeito, mas do jeito de Deus. Pastor, e como é que eu sigo isso? Como é que eu caminho com a minha vida do jeito de Deus? Qual é o guia que eu tenho para isso? A palavra do Senhor. A Bíblia nos mostra como caminhar com Deus. E é muito importante que nós possamos entender isso. Eu terminei de dizer e vou repetir de novo. Obedecer nunca será uma perda. Obedecer é proteção. Às vezes a gente reclama porque nossos pais não nos deixam sair, não nos deixavam sair. E a gente ficava, pai, por quê? Meu pai é ruim, minha mãe é ruim, isso e aquilo outro. E quando você cresce, você entende que a tua obediência ao teu pai, à tua mãe, foi uma proteção deles para você. A mesma coisa funciona com Deus. A tua obediência ao Senhor é uma proteção de Deus sobre a tua vida. Se hoje você está sofrendo, se hoje você está passando por lutas, por dificuldades, isso é fruto de quê? De uma desobediência, de uma independência de Deus. E quando você é independente de Deus, você faz do seu jeito, você faz como você quer, você caminha como você quer. Sabe por quê? Porque você não confia, porque você tem medo de as coisas não acontecerem como você pensa. Mas deixa eu te falar uma coisa, o dependente de Deus não está preocupado como ele pensa, mas está preocupado como Deus pensa. Que isso, pastor?
Aprenda uma coisa, a primeira coisa que eu quero ensinar para você hoje é: o homem sempre sofre quando escolhe o seu próprio jeito. A pessoa sempre sofre quando escolhe o seu próprio jeito. Eu conheço pessoas, queridos, que são casadas, mas se separaram e dizem assim: se eu tivesse ouvido a minha mãe ou meu pai, eu não estaria nessa situação. Se eu tivesse ouvido a minha mãe e meu pai, obedecido a minha mãe e meu pai, eu não estaria apanhando do meu marido hoje. Eu não precisaria estar com proteção policial à minha volta. Se eu tivesse obedecido a minha mãe e meu pai, eu não estaria preso hoje. Por quê? Porque o ser humano, desde o Éden, tem esse problema de independência, de querer andar da sua própria forma, do seu próprio jeito. E do seu jeito, sempre haverá consequências. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. O homem sempre sofre quando escolhe o seu próprio jeito. Adão e Eva, eles preferiram sua vontade à instrução de Deus. Vamos lá. Eles sabiam que não podiam pegar no fruto, sim ou não? Deus havia avisado para eles. Deus tinha dado tudo para eles, usufruindo de tudo dentro do jardim, sim ou não? Tudo, vocês podem comer de tudo, tudo é de vocês. Mas o homem quis do jeito dele. Mas foi a serpente? Não, a serpente apenas aflorou o que já estava no coração. A desobediência. Desobediência nada mais é do que a independência de Deus. Não existe aquele que diga: eu sou obediente a Deus, e vive em independência. E vive tomando suas próprias decisões. E vive vivendo do jeito que toma suas decisões. Algo muito importante para nós. Deus havia dado uma direção clara no Éden, sim ou não? Direção clara. Agora presta atenção comigo, não faltava provisão, não faltava a presença de Deus, não faltava paz. E mesmo assim, o homem decidiu ser independente de Deus. Aqui não foi um engano, foi uma decisão. Engano é quando você não sabe e é enganado. Mas Adão e Eva sabiam que não podiam pegar, porque foi falado e foi explicado quais seriam as consequências. Então eles tomaram a decisão, conscientes. E ainda foram avisados do que aconteceria. Mas fizeram. Por quê? Quando a serpente falou: você vai ser igual a Deus. Opa, eu quero. Eu quero. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu jamais quero ser independente das minhas decisões. Por quê, pastor? Porque toda decisão que eu tomei até hoje por minha conta, me dei mal. Me dei mal. Sabe qual era o problema aqui? O problema não era o ambiente. O problema aqui de Adão e Eva foi o quê? Foi a desobediência. É desobediência. Quem tem filhos aqui, levante a mão. Quando o seu filho desobedece, o que você faz? Dá um videogame para ele? Dá um celular para ele? O que você faz? Eu, pelo menos os meus, quando era pequeno, a pastora levava no banheiro. Vamos cá, vamos conversar no banheiro. E quando voltava, eles voltavam um anjo. Voltavam manso. Eu disse: rapaz, a pastora tem o poder da transformação. O problema não era o ambiente, o Éden. O problema foi a desobediência. E essa desobediência é uma independência de Deus. E essa independência de Deus gera consequências para nós mesmos. Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 16 em diante, assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, consciência, da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está aqui, Deus avisando para o homem. Mas o homem sempre quer caminhar independente de Deus. Sempre. Sempre. Deus usa um varão para falar, para dar um aviso para você. Aí você: esse cara está falando é da carne. Esse cara
E daqui a pouco você toma suas decisões porque você acha-se que pode, é independente, ok? Não tenho nada contra isso, mas o que eu digo para você existem consequências para as suas decisões. Eu prefiro que Deus decida por mim. Eva, ela olhou para aquilo que Deus proibiu. E ela decidiu confiar mais em sentimentos do que na palavra de Deus. Muitas vezes nós confiamos mais em sentimentos do que na palavra de Deus. Quantas vezes eu vi mulheres deixando a igreja para seguir o homem, o namorado, o noivo, eu não sei. E foram embora. E aí a história começa, as conversas começam a chegar. Sabe fulano está apanhando. Sabe fulano está agora no meio da bagaceira. Sabe fulano. Olha, mas ela saiu daqui, ele saiu aqui dizendo que ia converter essa pessoa, que ia trazer essa pessoa para a igreja, e não sei o quê. Foi uma decisão que ela tomou, uma decisão de independência, queridos. Agora presta atenção numa coisa, eu quero abrir um parênteses. Você nunca, nem eu, nem você, nunca vamos converter ninguém. Porque todo converter parte da ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Pastor, eu estou namorando um ímpio aqui porque eu vou trazer ele para Jesus. Esse é seu gosto. Isso é porque tu está achando ele bonito, com os olhinhos brilhando. Porque tu gostou dele. E aí a emoção falou mais alto. A alegria no coração, né? Pegou fogo, né? Falou mais alto, então você se mergulha. E aí o que acontece? Esse mergulho vira uma desilusão. Quem está comigo aqui? Qual foi o resultado dessa decisão de independência de Deus de Adão e Eva? Presta atenção. Ele perdeu a presença de Deus. Ele perdeu a presença de Deus. Vergonha. Isso diz que eles se esconderam porque estavam com vergonha. Porque Deus havia avisado, mostrado. Mas eles tomaram atitude independência, rebeldia. E fizeram o quê? Reconheceram. Peraí, eu errei, eu vou me esconder. Vergonha. É assim que acontece quando nós informamos as pessoas. Queremos direcionar, mostrar uma verdade. A pessoa não ouve. Aí a coisa acontece, a pessoa some, daqui a pouco ela aparece, assim, morrendo de vergonha, às vezes nem volta por causa da vergonha. Nem volta. Tem um caso aqui que uma jovem, aconteceu uma situação muito complicada com essa jovem. Ela sumiu, e quando ela volta de barriga. Muito escondida, toda vergonhosa, toda. E eu acredito que a primeira coisa que ela pensava é: o pastor vai me pegar. Terminou o culto, eu desci. E eu fui até ela. Eu acho que ela pensava assim: o pastor agora vai arrancar, vai fazer, vai me disciplinar, vai isso, vai aquilo. Eu desci. Peguei na mão dela, puxei ela para cá e dei um abraço. E disse: aqui é seu lugar. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque quem sou eu para lhe julgar? Meu único papel é amar você. Meu único papel é instruir você. A sua independência causou isso com você. A sua independência, a nossa independência de Deus nos leva ao sofrimento. Quem está comigo? E por causa disso, Deus lançou fora Adão e Eva. Pode sair, sai fora do meu jardim. Agora vocês vão ralar, vocês vão trabalhar. Gente, eu queria, quando chegar no céu, eu vou ter uma conversa séria com Adão e Eva. Porque se nós estamos sofrendo, eles são culpados. Se Deus permitir, eu vou dar uns pilau neles. É para a gente estar, ó. Sim ou não, gente? Mas Adão e Eva pisou na bola. E aí essa consequência vem até nós, chega até nós. Mas eu já perdoei Adão e Eva. Estão perdoados. Sabe, toda desobediência, ela parece pequena no começo. Você já viu aquela palavra, aquela frase não tem nada a ver? Quem já ouviu? Falamos hoje na escola. Não tem nada a ver? Toda desobediência parece pequena no começo, mas sempre vai produzir grandes consequências.
Por quê, pastor? Porque talvez o pecado que você está vendo que é pequenininho, uma coisa que você está vendo que é pequenininho, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Para Deus, pecado é pecado. Para Deus, rebeldia é rebeldia. Não tem outro nome para Deus. Para Deus, independência de Deus é independência de Deus, não tem outra coisa. Então nós precisamos entender e sermos transparentes no que a palavra diz. Aprenda uma coisa, o nosso jeito nunca será melhor do que o jeito de Deus. Nunca será. Uau, pastor. Por quê? Porque muitas vezes pensamos, eu acho melhor assim. Sabe, queridos, vou dizer uma coisa para vocês. Eu já tomei muitas decisões no ministério que não agradava nem a minha própria família, nem meus filhos e filhas. Que já cheguei a ter situações dentro da minha casa por uma decisão que eu tomei no ministério. Mas eu me mantive firme na decisão. Por quê? Porque esta era a direção de Deus. Porque jamais eu poderia me tornar independente. Porque no dia que eu me tornar independente, eu perdi o foco, perdi a visão. A vida do verdadeiro cristão é uma vida de dependência total do Senhor. Deus não aceita 99,9% de você. Deus só aceita 100%. Ah, mas eu sou isso, sou aquilo. Você pode ser o que você acha que é. Deus só aceita de você 100%. Ah, mas eu ajudo, eu ajudo os pobres, eu faço isso e aquilo. Deus só aceita 100% de você. Deus só aceita você totalmente dependente dele. Quando você diz, eu acho melhor assim, e você faz, sempre haverá consequências. Quando você diz, eu sinto que é desse jeito, na minha opinião funciona. Quantos já falaram isso e não funcionou nada? Quem já viveu isso? Falou assim, vai dar certo e nunca deu. Quem já usou o nome de Deus dizendo, se Deus quiser, vai dar tudo certo? Quem já usou e não deu nada certo aí? Você já viu falar do crente gambiarra? Está sempre fazendo gambiarra para falar que é Deus que está abençoando. É uma gambiarra atrás da outra. Mas ele não está sendo dependente de Deus. Ele está sempre independente de Deus. Você tem que entender que Deus conhece aquilo que nós não conhecemos. A minha dependência de Deus parte desse princípio. De saber que Deus conhece aquilo que eu não conheço. Então eu passo a depender de Deus. Por quê, pastor? Eu respondo essa pergunta com Jeremias 29:11. Por quê, pastor? Porque é Ele que sabe os pensamentos ao meu respeito. Aí ele diz, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejares. A independência de Deus causa dor. A dependência de Deus, você passa por ela e alcança a vitória. Por quê? Porque quando você é dependente de Deus, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o salmista diz, o Senhor está comigo. Ele caminha do meu lado. Ele anda comigo. É diferente. E por andar com você, você tem paz. Porque você está seguro. Está debaixo da proteção do Senhor. Tem alguém comigo aqui? Deus não trabalha improvisando as coisas. Deus não trabalha improvisando as coisas. Deus trabalha com propósito. Talvez diga, eu estou passando lutas, pastor. Essa luta talvez foi você que causou. Foram consequências das suas decisões, da tua independência. E agora você se arrepende. Agora Deus vai usar o que você está vivendo para fazer você crescer. Para cumprir o propósito dele na tua vida.
Por que, pastor, tanta luta? A Bíblia diz que o próprio Deus não permite que nós sejamos tentados, além daquilo que nós possamos suportar. Ela continua dizendo que o próprio Deus não tenta ninguém. Olha, não tenta ninguém. Quem é que tenta então? É o diabo. O diabo tenta. E Deus usa essa tentação para moldar você. Para você fazer você crescer. Para fazer você mais forte. E aí tem a palavra que eu estou dizendo. O próprio Deus não permite, quando Satanás tenta levar ao nível que Deus sabe que você não dá conta, ele diz para o diabo, não passe daí. Porque Deus conhece você. Ele sabe até onde você consegue alcançar, até onde você vai. Quantos acreditam no Senhor aqui? Então tem uma palavra para você. A luta que você está passando, está vivendo, ela não é maior do que aquilo que você possa suportar. Porque o Deus que você acredita jamais permitirá que você passe luta que você não possa suportar. O mesmo Deus, queridos, Ele também provê a saída da luta, da batalha que você está passando ou vivendo. E você ainda passa essa luta com essa provisão de Deus, aprendendo e crescendo. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? O jeito de Deus sempre é perfeito. O jeito de Deus sempre é seguro. O jeito de Deus sempre é santo, é eterno. O propósito de Deus, queridos, com as nossas vidas, com essa dependência, sabe qual é? É levar você para casa. Pastor, eu já estou na casa. Não, na casa que o Senhor Jesus foi preparar para nós. O propósito de Deus é que nós estejamos com Ele. Quer ver uma coisa? Não é do seu jeito. Deus não aceita adoração feita de qualquer jeito. Que isso, pastor? Não aceita. Os filhos de Arão ofereceram um fogo estranho. Nadab e Abiú, eles eram sacerdotes. Eles estavam dentro da obra. Eles tinham posição. Eles tinham acesso ao altar. Mas decidiram ministrar do jeito deles. Aí, gente, quando você faz do seu jeito, você se arrebenta. Olha o que o texto diz. Levítico capítulo 10, verso 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Aí o texto está dizendo, o que não lhes ordenara. Deus não havia ordenado para eles. Deus não disse para eles não fazer, para eles fazerem. Deus disse, não havia ordenado eles fazerem. Quantos de nós fazemos aquilo que Deus nunca mandou nós fazermos? E queremos fazer do nosso jeito, eles quiseram fazer do jeito deles. Deus não pediu aquilo. Deus não pediu que eles fizessem. Muitas pessoas estão fazendo coisas para Deus que Deus não está pedindo. Mas estão fazendo do seu jeito. Estão fazendo do jeito que querem, da forma que querem. Estão pregando coisas que Deus nunca mandou pregar. Estão cantando cânticos que Deus nunca mandou cantar. Estão inventando moda quando Deus nunca mandou inventar. Deus não pediu aquilo para eles. Eles achavam que bastava fazer algo bonito ou religioso, que estava pago. Às vezes você vem para a igreja e diz assim, eu estou indo para a igreja porque hoje é domingo. E eu preciso ir lá para ouvir a palavra, para ser abençoado, e aí está pago. Assim é do seu jeito. E não é esse o jeito de Deus. É essa dependência de Deus que te traz à casa dele.
É essa dependência de Deus que te faz dobrar os teus joelhos. É essa dependência de Deus que te faz levantar as mãos. É essa dependência de Deus que te faz vir até a casa do Senhor para adorá-lo junto com os irmãos. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Não pode ser outra coisa. Você não tem que estar pagando uma promessa. A promessa de Deus já foi paga lá na cruz por mim, por você. Eu amo esse Jesus. Eu amo esse Deus. Deus não procura criatividade carnal. Eu vou repetir, eles acharam que bastava fazer algo bonito ou religioso, mas Deus não procura criatividade carnal, Deus procura obediência. Levante sua mão direita, diga comigo, Deus procura obediência. Levante mais alto, diga, Deus procura obediência. E a pergunta que eu faço, você é obediente? Às vezes eu falava com Deus, eu vou fazer assim, assim, assim. E Deus falou comigo essa semana, não é do seu jeito. Não é do seu jeito. Nem tudo que nós pensamos é Deus falando. Nem tudo que eu acho é Deus falando. Nem tudo que eu penso é Deus falando comigo. É por isso que temos que ter discernimento para isso. Então eles quiseram fazer. Deus não pediu. Em Levítico 10, verso 2 diz: então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. Por quê? Porque estavam fazendo do seu jeito. Queridos, nosso jeito não funciona. Do nosso jeito, nós vamos parar no inferno. Não se assuste com o que eu estou dizendo, porque é uma verdade. Do nosso jeito, nós vamos parar no inferno. Tem alguém comigo? Hoje muitos querem servir. Muitos querem servir sem santidade. Ministrar sem obediência. Liderar sem submissão. Adorar sem temor. Mas entendam uma coisa. Como esses dois homens religiosos assim fizeram. Fizeram como Deus não mandou. E o fogo os consumiu. Porque eles ofereceram algo que Deus não pediu. E Deus é santo. Agora aprendam uma coisa. Deus continua santo. E o que você está oferecendo para Ele, de que jeito você está oferecendo algo para Ele? É do seu jeito ou é do jeito que Ele quer, do jeito, da forma que Ele quer? Você está fazendo totalmente independente dEle ou está dependendo dEle para tudo? Eu lembro desse lugar que nós ficamos quase um ano parado. E os líderes diziam, pastor, não vai fazer nada. Pastor, e agora? Pastor, dá uma direção, a igreja está esperando uma direção. E eu batia na mesa e dizia assim, eu não vou fazer nada enquanto Deus não me falar. E ficamos um bom tempo nessa igreja parado, sem fazer nada, nem uma programação, nem nada, só culto e olha lá. Por quê, pastor? Porque eu disse, Deus, a igreja é tua e se você não falar comigo, eu não dou mais um passo nesse lugar. E fomos trabalhando. E eu parado. E toda reunião de líderes, pastor, e os líderes chegavam para mim, isso aqui, pastor, como é que nós vamos fazer? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, se Deus não falar comigo, eu não faço mais nada. Se Deus não me der uma direção, eu não faço mais nada, porque eu preciso depender dEle. Porque a minha dependência do Senhor nos levará a lugares inimagináveis. Porque é Ele que sabe o que é melhor para nós. Porque Ele é que sabe o que é melhor para você. Você não pode tomar decisões sem antes falar com Ele, depender dEle, orar, buscar o Senhor, buscar conselhos sábios. Deus continua sendo santo.
Ele não recebe qualquer coisa, ele não recebe do seu jeito, não. Havia uma forma, havia uma direção, havia uma ordem, havia um rito a cumprir. Eles não cumpriram o rito, por isso desrespeitaram Deus. Fizeram do seu próprio jeito, com a independência, que tem que ser independente de Deus. Foram fazer, Deus não recebeu, e a consequência foi a morte. O que nós estamos fazendo? Aprenda uma coisa, Deus tem um jeito certo para cada coisa. Olha para o irmão do seu lado e diga assim, Deus tem um jeito certo para cada coisa. Diga assim, e esse jeito não é do seu jeito. Diga assim, se você serve ao Senhor, ou se você diz que serve ao Senhor, então dependa dEle. Diga, espere por Ele. Espere a direção dEle. Diga assim, tenha paciência. Deus sabe o tempo certo. Diga, Deus sabe a hora certa. Então tenha paciência. Diga, não se apresse. Deus está no controle. Diga, dependa dEle. Ele está no controle. Você está, diga assim, você está, faça assim comigo, você está debaixo da proteção dEle. Quantos estão debaixo da proteção do Senhor? No reino de Deus existe direção. No reino de Deus existe ordem. No reino de Deus existe alinhamento. No reino de Deus existe princípio. Nem tudo que parece bom foi autorizado por Deus. Nem tudo que para você parece bom foi autorizado por Deus. Nem tudo que você acha que está fazendo para Deus é para Deus. Aprenda uma coisa, o reino de Deus não funciona com a lógica humana. O reino de Deus não funciona com a sua lógica, com a minha lógica. O reino de Deus funciona na obediência. Obedecer é estar debaixo da proteção de Deus. Tem alguém comigo? Pastor, que palavra é essa? Palavra que Deus me deu a semana, sentado no meu sofá, meditando. Não sei se vocês viram aquela foto minha lá que a pastora tirou. Foi aquele momento. Ponto 3. Quando o homem rejeita a autoridade estabelecida por Deus, ele traz juízo sobre si. Quando o homem rejeita a autoridade estabelecida por Deus, traz juízo sobre si. Corá, nós conhecemos a história, quis tomar o lugar que Deus não lhe deu. Quem aqui conhece a revolta de Corá? Está lá em Números, capítulo 16. Deus escolhe Moisés e Arão. E Corá e seu grupo começaram a dizer que eles também, que todo o povo é santo, que todo o povo pode fazer também, não só ele. Não só Arão. Mas aí, Corá, não satisfeito com a sua função, ele desejou ocupar um lugar que Deus não lhe entregou. Mas ele queria do seu jeito forçar. Ele achava que não merecia aquilo, só aquilo. Ele achava que merecia muito mais. Ele achava que merecia liderar. Ele queria, o coração dele estava fervendo por isso. Por quê? Porque ele queria fazer do jeito dele. Porque ele queria ser independente. Ah, Deus falou, vou me ignorar aqui. E eu quero fazer do meu jeito. O que ele estava falando? Ele diz aqui em Números capítulo 16, verso 3, ele diz: muito vos é, pois que toda a congregação é santa. Todos eles são santos e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Ele está dizendo, peraí, todo mundo aqui é santo. Por que vocês estão se achando melhor ou mais alto do que os outros?
Na verdade, ele estava contaminando o povo. Na verdade, ele estava enganando o povo. Satanás estava usando para enganar o povo, para ir contra a autoridade de Moisés. E aí, o problema de Corá aqui não era a liderança. O problema de Corá era a rebelião. Ele queria fazer do jeito dele. Ele queria fazer da forma que ele queria. Ele queria exercer um chamado que Deus não lhe deu. E por causa disso veio o juízo. Não havia dependência de Deus em Corá. Havia independência porque ele achava, porque era ele e mais ninguém. Então veio o juízo. E a palavra diz em Números 16, verso 31 e 32, diz assim: e aconteceu o quê? Acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Por quê? Por quê? Por quê, irmão? Porque ele queria fazer do jeito dele. Como foi com Nadab e Abiú, também foi com Corá e todos os seus. Não é do seu jeito. Quem não aprende a se submeter, nunca estará pronto para governar. Nunca. Muitos querem posição, mas não querem processo. Muitos querem autoridade, mas rejeitam submissão. Deus trabalha através de princípios espirituais. Antes de levantar alguém, Deus prova o coração dessa pessoa. Quarto ponto. A Torre de Babel, ela mostra o perigo da autossuficiência. A Torre de Babel mostra o perigo da independência de Deus. Como assim, pastor? O homem queria chegar ao céu sem Deus. Vou falar uma coisa para você. É impossível chegar ao céu sem Deus. Tem pessoas construindo torres. A torre da ação social, a torre do ajudar os pobres, a torre disso, a torre daquilo, a torre do ser bonzinho. Mas é impossível. Essas pessoas fazem isso achando que vão chegar no céu. Mas não confessam Jesus como Senhor e Salvador. E por não confessar Jesus como Senhor e Salvador, é impossível para qualquer pessoa chegar ao céu sem Jesus, sem Deus. Eles disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, verso 4. Esse mesmo espírito de Babel existe hoje. Que espírito é esse, pastor? Independência, orgulho, autossuficiência, rejeição a uma direção divina. As pessoas hoje querem sucesso sem Deus. Não existe sucesso sem Deus. Ah, pastor, mas eu tenho sucesso. Deixa eu falar uma coisa para você. Sucesso é ter vitória em tudo, sim ou não? Sim ou não? E se tu for para o inferno, é sucesso? Aí eu digo o que a palavra diz. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O teu verdadeiro sucesso está quando abrisse o livro e o teu nome estiver escrito no livro da vida. Aí sim é sucesso. Aí você concluiu o sucesso. As pessoas querem sucesso sem Deus. Querem ministério sem Deus. Querem crescimento sem oração. Querem resultados sem obediência. O que nasce da soberba não permanece.
O que nasce da soberba, eles queriam ser grandes, eles queriam marcar, eles queriam isso. E o que aconteceu? Está lá a resposta de Deus, Gênesis 11:8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Tudo aquilo que é construído apenas pela força humana, acaba desmoronando. Tudo aquilo que é construído apenas pela força humana, acaba desmoronando. O que permanece é aquilo que nasceu da vontade de Deus. O que permanece é aquilo que nasce da vontade de Deus para os seus filhos. É vontade de Deus que você seja um grande empresário? Vai permanecer. Mas é do jeito de Deus, não do seu jeito. Não como você age, é do jeito de Deus. Por quê, pastor? Porque o jeito de Deus sempre funciona. Sempre. Sempre. Eu lembro quando Deus falou comigo, claramente, eu quero que vocês construam em 52 dias, esse templo. Não tinha um centavo no caixa. E em 52 dias foi construir esse templo. Sabe por quê? Porque não foi no meu jeito, foi do jeito de Deus. E quando Deus fala, Ele garante. O jeito de Deus sempre funciona. O tabernáculo, ele foi feito exatamente como Deus mandou a Moisés. Não desviou nada, não inventou nada. Olha aqui, não tem púrpura, então vamos colocar rosa. Não pode. É púrpura. Vamos atrás. Ah, mas não tem isso, coloca aquilo. Não, é isso aqui. Deus falou que é isso aqui, não vamos substituir nada. Deus deu as medidas, Deus deu detalhes, Deus deu a direção. E olha o que a palavra diz, em Êxodo 25, verso 9. Conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Eu volto no título dessa palavra, não é do seu jeito. Não é como você quer, não é como eu quero. Quantas pessoas queriam fazer do seu jeito, ou queriam que eu fizesse do jeito delas? Eu dizia, não. Não, Deus não falou. Então não façamos. Moisés não inventou. O povo não adaptou. Tudo foi feito conforme a direção divina. A arca, a libertação e as vitórias aconteceram pelo método de Deus. E não pelo meu, pelo seu, não, pelos métodos de Deus. A libertação do Egito aconteceu do jeito de Deus. Moisés apenas obedeceu. As muralhas de Jericó caíram do jeito de Deus. Josué apenas obedeceu. A vitória de Josafá aconteceu do jeito de Deus. Josafá só obedeceu. Ei, você quer vitória no teu casamento, no teu relacionamento, nos teus negócios? Tem que ser do jeito de Deus. Faça do jeito de Deus. E as pessoas vão olhar para você e dizer, por que tanto sucesso? Porque eu não estou fazendo do meu jeito, eu estou fazendo do jeito de Deus. Josafá, quando recebe a palavra do Senhor, 2 Crônicas capítulo 20, verso 17, ele diz, olha o que ele diz, quando recebe a resposta do Senhor, ele diz assim, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Parai, e vede, parai, esteja de pé, e veja a salvação do Senhor para convosco. Deus falou, vocês não vão ter que pelejar, deixa comigo. Apenas me obedeça. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Me ouve. Me ouve. Deus está falando hoje, não é do seu jeito. Você está apanhando na vida, você está sofrendo, porque você tomou as suas decisões do seu jeito, como você quis, e muitas vezes achava que era eu falando, e nunca foi eu falando. Tem gente que diz que é Deus, mas nunca abriu a Bíblia. Tem gente que diz que Deus deu isso ou aquilo, mas nunca teve intimidade de oração com Deus. Está errado. Está errado.
Enquanto aqueles homens de Josafá esperavam uma estratégia militar, sabe o que Deus fez? Deus mandou adorar, vão adorar e deixa o resto comigo. É do meu jeito. Como é que é? Nós vamos adorar? Sim, adorem. Porque na adoração há libertação. Na adoração há cura. Na adoração há manifestação do poder de Deus. Você está entendendo? Quando você tem um coração sincero diante de Deus e você diz, Senhor, eu dependo de Ti, a tua adoração quebra cadeias. A tua adoração traz a tua vitória. A tua adoração expulsa demônios. A tua adoração vai além do que você possa imaginar. Deus age. O jeito de Deus parece estranho. Parece estranho para pessoas naturais. Para pessoas naturais. Mas sempre produzirá vitória. O jeito de Deus sempre produzirá vitórias. Eu quero terminar esta palavra. Terminar dizendo que no final, tudo se resume a uma única palavra. No final, tudo se resume a uma única palavra. Qual é, pastor? Obediência. Obediência. Pois obediência é confiar que Deus sabe mais que você. Obediência é renunciar ao orgulho. Obediência é entender que a vontade de Deus é perfeita. É perfeita. Foi a obediência de Cristo que trouxe salvação para mim e para você. O problema aqui nunca foi o jeito de Deus. O problema sempre foi o homem insistindo em fazer do seu jeito. O problema nunca foi o jeito de Deus. O problema sempre foi o homem insistindo em fazer do seu jeito. Eu termino fazendo 3 perguntas. Quantas áreas da sua vida ainda estão sendo conduzidas do seu jeito? Primeira pergunta. Quantas áreas da sua vida ainda estão sendo conduzidas do seu jeito? A segunda pergunta. Você está obedecendo totalmente ou parcialmente? A terceira pergunta que eu faço. Você está alinhado à vontade de Deus? Ou apenas seguindo as suas emoções? Termino dizendo, o seu jeito pode parecer até mais fácil, mas do jeito de Deus é melhor. O seu jeito pode ser até mais fácil, mas do jeito de Deus é melhor. Fica de pé, em nome de Jesus. Sempre Deus traz um novo dia. E com esse novo dia vem a oportunidade. A oportunidade de se entregar. A oportunidade de se entregar à graça do Senhor. A oportunidade de se render. E se tornar dependente, totalmente dependente de Deus. Quando eu decidi me tornar totalmente dependente de Deus. Meu Jesus. Vocês não imaginam. Por onde Deus me levou. Vocês não imaginam. Tudo aquilo que eu tive que viver. Quando eu disse, Senhor, eu dependo de Ti. Eu quero totalmente me entregar a Ti. E não quero dar mais nenhum passo. Se o Senhor não for comigo. Deus não caminha com pessoas que já tomaram decisões por si próprio. Não fale que Deus está com você se você tomou uma atitude, uma decisão própria. Deus não vai com pessoas que tomam suas próprias decisões. Não vai. Deus não vai com pessoas independentes dEle. Deus não caminha com pessoas independentes dEle. Deus só caminha com pessoas que dependem dEle.
E hoje Deus está dizendo: dependa de mim. Não é do seu jeito. Ele está dizendo: tem um novo dia que vai nascer para você hoje. Se você tomar uma decisão. Será que você já bateu tanto, não apanhou tanto, não sofreu tanto por causa das suas decisões? Mas Deus está dizendo: eu tenho um novo dia para você hoje. Novo dia está para raiar para você hoje. Feche teus olhos. Quero fazer apenas uma pergunta hoje. Você quer viver esse novo dia? Esse novo dia é declarar dependência total de Deus. Se você deseja isso, enquanto o louvor canta, eu quero que você saia do seu lugar. Ou se você deseja, e venha até o altar. Pois quero orar por você.